entreguei à diretoria da mesa desta casa uma CPI da Operação Zelotes, com 32 assinaturas. Eu queria fazer aqui, senhor presidente, um breve relato. O CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é um Supremo Tribunal, ou um Tribunal da Receita Federal, composto por 360 conselheiros, dos quais 216 titulares e 144 suplentes, sendo a metade indicado pelo Ministério da Fazenda e a metade pelas confederações e sindicatos. Essa operação Zelote designada e criada pela Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público, denominada de Zelote, que significa ter zelo pela coisa pública. Sobre a batuta do Procurador da República, Frederico Paiva, e dos delegados da Polícia Federal, Marlon Cajado, que presidiu o inquérito, e o doutor Oslair Santana, diretor de combate ao crime organizado. Nós tivemos, senhor presidente, nesses últimos dias, relatado pela imprensa, várias situações sobre esta operação Zelote. O Estadão, no dia 26 de 3 de 2015, disse que o prejuízo já apurado já ultrapassa os 5 bilhões e 700 milhões de reais. E a estimativa é algo acima de 19 bilhões de reais. Também houve apreensão de 1 milhão e 800 mil reais em dinheiro vivo, sendo 800 mil apenas com o conselheiro Leonardo Manzan, genro de Otacílio Cartacho. A Veja, no dia 26 do 3, também disse: conselheiros ofereciam manipulação do andamento dos processos, pedido de vistas, exame de admissibilidade de recursos e decisões favoráveis no julgamento de recursos de multas tributárias em troca de propina. O doutor Oslair Campos Santana deu a seguinte declaração, aspas: essa investigação é uma das maiores, se não a maior, de uma organização criminosa especializada em sonegação fiscal no Brasil, pelos valores e pelos modus operandi. O Estadão, no dia 28 de 3 de 2015, disse: foram citados como investigados os bancos Bradesco, Santander, Safra, Pactual, Bank Boston e as montadoras Ford, Mitsubishi, o gigante da alimentação, o BR Foods, a Petrobras, Camargo Correia, a Light do Rio, RBS, a Gerdau e outras mais, inclusive um partido político que é o PP. A TIM, a Leão e Leão, ligada a Antônio Palocci. A Veja também disse, no dia 28 de 3 de 2015, segundo o Procurador da República, Frederico Paiva, a partir de uma denúncia de 2003, começou-se então esse processo, esse inquérito policial. E o Estadão também disse que, no dia 30 de 3 de 2015, delegados que atuam nas investigações defendem a extinção do CARF. O Estadão, do dia 2 de 4 de 2015, disse, um grampo, sobre o conselheiro Paulo Cortes, aspas, o CARF tem de acabar, não pode, quem paga impostos é só os coitadinhos. Olha só, e nós já sabemos disso muito bem. E ele continua, a degravação, quem não pode fazer acerto não é acordo, é negociata, CF, 3 pontos. Continua ele, na degravação. O conselheiro Paulo Cortes continua, dizendo, eles estão mantendo absurdos contra os pequeninos, e esses grandões estão passando tudo livre, isento de impostos. É só pagar taxa, não pode isso aí. Virou o balcão de negócio da vergonha, cara. Isso é uma degravação. Enfim, senhor presidente, o Estadão também disse, dia 4 do 4,
a Polícia Federal indica que o ex-secretário da Receita, Otacílio Cartacho, participou do esquema de propina no CARF. O Veja, no dia 4/4 de 2015, Erenice Guerra, a famosa Erenice Guerra, se associou ao conselheiro e advogado José Ricardo da Silva para defender os interesses da Huawei, gigante chinesa que discute no CARF um débito de 700,5 milhões. Em caso de êxito, Erenice receberia 1,5 do valor que a empresa deixaria de recolher aos cofres públicos, ou seja, 10 milhões de reais. Pelo menos 24 conselheiros e ex-conselheiros, advogados e lobistas estão sendo investigados. O Globo diz que o conselheiro Paulo Roberto Cortes, peça-chave nas investigações da Polícia Federal, pode fechar acordo de delação premiada. Olha aí. Folha de São Paulo, dia 31/3/2015, aspas, um dos maiores esquemas de sonegação fiscal já descoberto no Brasil. Zelotes já descobriu um buraco de 5,7 bi, Lava Jato, 2,1, Mensalão, 141 milhões de reais. Ou seja, o Mensalão deixou de ser um gigante, passou a ser um anão diante desse escândalo da Operação Zelotes. E esse julgamento era composto por 3 membros do Ministério da Fazenda e 3 representantes dos contribuintes, indicados pelas confederações e sindicatos. E aqui está o Sistema S, que indicava os seus membros. Em caso de empate, olha só essa decisão, eram compostos por 6 cada turma. E no caso de um empate, tinha um voto Minerva. E esse voto Minerva, então, poderia decidir o débito de 500 milhões, 1 bilhão de reais. Olha que barbaridade esse método adotado por esse conselho, por esse pseudo-conselho de zelo da coisa pública. E para não alongar mais, senhor presidente, tinha até uma tabela de preço que a Folha de São Paulo conseguiu verificar, uma tabela de preço que era da seguinte forma: análise de recursos, eles cobravam 300 mil reais. Para pautar um processo, 200 mil reais. Para vista do processo, 50 mil reais. Lá passou a ser realmente um balcão de negócios. A investigação tem 74 processos sob suspeita. Em 12 já se tem evidências concretas de desvio. Eu quero aproveitar aqui, senhor presidente, agradecer esta oportunidade por ter me dado a fala e também parabenizar os doutores Marlon Cajado, da Polícia Federal, e o doutor Oslaim Santana e o procurador da República, doutor Frederico Paiva, pelo trabalho desenvolvido. Nós vamos então instalar essa CPI, vamos montar uma boa equipe e vamos dar satisfação ao nosso povo brasileiro. E vamos lutar com todas as forças para conseguir retornar aos cofres públicos o dinheiro que é do povo, que eu acredito que não é 19 bilhões de reais, como está informando a imprensa. Eu acredito que esse rombo, essa fraude, esse desvio do dinheiro público é acima de 30 bilhões de reais. E se a gente conseguir retornar isso aos caixas do erário público, vai ajudar muito a nossa saúde, a nossa educação e a nossa segurança. E aqui o governo não precisa nem aumentar mais impostos, só aqui é 30 bilhões de reais no mínimo. Obrigado, senhor presidente.